os jurados vêm de lá. Pega não, né? Ok. Excelentíssima juíza, presidente da segunda sessão, doutora Mirna, é com grande honra que eu sustento aqui nesse plenário pela primeira vez, né? Não o conheço pessoalmente e, considerando que um juiz se conhece por suas decisões, tive a curiosidade de estudar algumas decisões desse juiz, não era a senhora que estava cadastrada, e percebi que em nenhuma delas o juiz deixou de observar a prova e obedecer à lei. Isso é digno de registro, né? E nesse momento, senhores jurados, eu alerto os senhores que, para alcançarmos a excelência desse julgamento, não há outro caminho a não ser observar a prova e obedecer à lei. E vou além. Se eu for feliz e os senhores receptivos, eu tenho certeza que, ao final, alcançaremos não a impunidade, mas a justiça. Eu estendo meus cumprimentos aos serventuários, agradeço pelo trabalho, que por vezes passam despercebidos, né? Mas quero agradecer que, sem o trabalho dos senhores, o nosso não seria possível, né? Toda a atenção aqui do café, a água, servida a todo momento. Muito obrigado aos senhores. Tá? Doutor Francisco, é uma honra sustentar e dividir a tribuna com o senhor. Sei que, ainda que eu não tenha concordado com nada do que o senhor sustentou aqui, né? Mas aqui nesse plenário nós temos pontos antagônicos dos mesmos fatos, né? E eu quero deixar registrado que, se depender de mim, nós teremos aí um final de um julgamento pacífico e sereno, como foi até agora, tá? Estendo meus cumprimentos às forças policiais, representadas aqui pelos militares, né? E alerto aos senhores que o serviço desses profissionais é de extrema importância, né? Que ao menor descuido, eles são criticados severamente pela sociedade e pela mídia, né? Mas quando nós passamos algum perigo, ninguém aqui liga para o Batman, e 100 por 190, né? Mas eu quero avisar os senhores e alertar os senhores, né, que hoje os senhores podem ficar tranquilos, porque o réu aqui presente não oferece perigo algum, nem aos senhores, nem a mim, nem a nenhum dos senhores aqui presente. Tá certo? A família da vítima, meus respeitos e meus sinceros respeitos, e informo aos senhores que, ainda que o que nós falamos aqui venha agredir os ouvidos dos senhores, ninguém aqui busca impunidade. Nós estamos buscando a justiça e a medida certa da pena de acordo com a lei e com a prova do processo. Tá certo? Agora eu estendo meus cumprimentos à bancada defensiva. É uma grande honra dividir o plenário com os senhores, meus colegas de pós-graduação, né, que fez o Tribunal do Júri mais do que um trabalho acadêmico. E assim, vocês desprenderam do tempo de vocês para buscar comigo aqui, nesse plenário, a justiça. E acreditaram na causa do senhor Washington. Meu muito obrigado pelo tempo de vocês e compartilhar o conhecimento dos senhores. Senhor Washington, hoje chegou a nossa vez. E quando eu conversei com o senhor, todo esse grito que está aí, essas mentiras que foram contadas até agora chegou a nossa vez. Nós vamos falar o que de fato aconteceu para os únicos que podem julgar o senhor aqui. Os únicos que podem decidir se o senhor volta para lá ou se daqui o senhor se sai o alvará do senhor, são esses jurados sentados aqui. E eu serei a voz do senhor aqui hoje. Tá? E prometo que eu vou lutar bravamente para devolver não só a dignidade do senhor, mas como sua liberdade. Obrigado por ter confiado a mim e os meus colegas essa causa tão importante para a vida do senhor. Meu muito obrigado. Senhores jurados, peço permissão para me aproximar. Hoje ocorre um fenômeno que a Constituição chama como soberania dos vereditos. Isso ocorre que essa mulher ali, excelentíssima juíza, extremamente inteligente, essa mulher superou um dos concursos mais difíceis do nosso país. E hoje a Constituição transfere o poder dessa mulher aos senhores, onde recai aos seus ombros a responsabilidade do julgamento daquele senhor ali. Mas para que isso seja justo, nós não podemos deixar de observar a prova e obedecer à lei, como bem falou o promotor de acusação. E eu quero compartilhar com os senhores o que diz a lei, se é o nosso compromisso aqui hoje. O artigo 155 diz que o juiz
formará sua convicção pela livre apreciação da prova do processo. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, eu e os meus colegas. Mostrar para os senhores o que não foi dito até agora, expor aos senhores o que não foi mostrado até agora. Narra a denúncia, senhores, que o senhor Washington, com dolo homicida, ou seja, com intenção de matar, tentou ceifar a vida do seu irmão Alex, da sua esposa Diana e da sua sobrinha Beatriz, com sentimento torpe. Segundo a acusação, ele empregou fogo, dificultou a defesa da vítima e mais, que como bem ele falou, que as circunstâncias não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Será mesmo, senhores? Será que foi isso que aconteceu? Será que essa história se harmoniza com toda a prova processual, com tudo que foi dito aqui? Vamos às contradições, que de forma cristalina foram explanadas aqui pelos depoimentos e pelos meus colegas. O Alex, que a denúncia chama de vítima, estava em casa, na versão dele. Estavam dormindo, sentiu o cheiro da fumaça. Logo após, ouviu baterem na porta e o irmão dizia, abre aspas, desgraça, abre essa porta, fecha aspas. A esposa, ao gritar por socorro, foram para o banheiro para fugir do incêndio. Os vizinhos, ouvindo, a socorreram. Na versão da dona Diana, não foi isso que aconteceu. Segundo ela, eles estavam acordados. Ele, Alex, contava a história para a filha deles, de Beatriz, quando o acusado, ao bater na porta, na versão dela, ele não gritava, ele não falava nada. Ela sentiu o cheiro de fumaça, gritou por socorro, então veio o socorro. Segundo ela falou aqui, não sei como ele não se queimou. Eu pergunto aos senhores, duas versões do mesmo fato, dois personagens no mesmo cenário, com histórias diferentes. Qual delas é a verdadeira? Eles selecionam verdades de acordo com interesse e conveniência? E o que mais pode nos ajudar a elucidar isso? Fora a prova e a lei. A ciência? O senhor sabe em quanto tempo leva uma pessoa normal, sem deficiência, para morrer inalando fumaça num ambiente fechado? Menos de 5 minutos. Eles querem nos fazer acreditar que todos eles, num ambiente fechado, numa casa do tamanho da foto, da imagem que vocês viram ali, inalaram fumaça e saíram ileso? É isso mesmo? Aviltar a minha e a sua inteligência dessa maneira? Isso me lembra um castelo de cartas que eu vejo se desmoronando ao menor sopro da lógica, com esse tanto de história fantasiosa que não se sustenta em nenhum momento. Nem a versão do próprio Ministério Público se sustenta. Aí eu indago aos senhores. Quem vai nos ajudar a elucidar isso? O meu compromisso com vocês não é a prova e a lei? É possível, senhora, colocar as imagens, por gentileza? Quem eu posso pedir? O senhor? Do PDF é 57. Perceba, esse é o imóvel. Brincaram com a gente que a gente parecia o Harry Potter. A única coisa de semelhança com o Harry Potter é essa ficção dessa denúncia. Perceba, vamos raciocinar, pessoas inteligentes, cognição em seu perfeito estado. Ali é o imóvel, a única saída do imóvel. Fechem o olho, vocês são capazes de imaginar junto comigo. Perceba, a casa de baixo ali é a casa do acusado. Você quer me dizer então que ele ateou fogo no imóvel, ao invés dele sair? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é onde ele poderia sair.
Aí ele escolheu voltar, subiu a escada, ou seja, ele foi para a grelha, assar, subiu a escada, bateu na porta, não foi ouvido, desceu, passou ao lado do fogo em chamas, que esse fogo, lembra-se, doloso, esse fogo eu pus para matar, eu não saí não, eu voltei, subi as escadas, em contra a morte, bati na porta para chamar outros parceiros para subir ou descer, vai saber a fé de cada um se está em dia, né? Bateu na porta, não atendido, desceu ao lado da labareda de fogo, aqui ó, aquele carro ali, é o objeto que foi pegado, ateado fogo, ele passou ao lado da porta. A narrativa foi construída em cima disso. O policial falou assim, filho, você estava onde? Eu saí lá de dentro, mas tranquilo e sereno. O que você fez? Ateou fogo. Aí eu pergunto aos senhores, quem aqui veio aviltar a inteligência dos senhores e dizer que nada aconteceu? Onde vocês ouviram alguém falar aqui que nada aconteceu? Nós viemos buscar a impunidade dele. Ainda que nesse fenômeno, soberania dos vereditos, se os senhores não quiserem acatar a defesa nem a acusação e absolver, os senhores podem fazer isso. Por quê? Porque o que vocês decidirem aqui hoje, nem o STF altera. Nem o STF altera a decisão que os senhores tomarem aqui hoje. Mas não é isso que a defesa veio pedir. Ao contrário, a gente quer é a condenação dele, mas pelo que de fato aconteceu. Pensem comigo, superada aquela ficção ali, aquela história, ele entrou no imóvel, ele estava onde? O que um homem de verdade faz? Não estou discutindo vida pretérica. Ninguém aqui colocou CAC, FAC, certidão de antecedentes criminais de ninguém ali em pauta. Não é essa a questão, nós estamos discutindo sobre o fato. E o que ele falou aqui para os senhores? Respeitando a inteligência dos senhores e os fatos do processo. Fiz, pus fogo, por quê? Me fez raiva. Agora, raiva pelo quê? Ele é louco? Olha a cognição normal dele, vê se ele tem alguma aparência de maluco ali. Não. Simplesmente, o que devolveram para ele quando ele ajudou a mudar, a construir? Ele trabalhou como pedreiro, foi tudo bem atestado aqui, não precisa de voltar no assunto, porque vocês já ouviram bem a narrativa. Trabalhou, ajudou, ao mínimo, ele foi lá, ele subiu e falou assim, liga, me ajuda a ligar a luz. Gente, me perdoa a realidade da vida, mas você sai do útero da mãe, é troca. Se eu me casar hoje, e eu me casar minha esposa, eu vou ter que dar carinho e receber carinho, é uma troca. Ou você vai alimentar uma relação que a mulher ou seu companheiro é frio com você, seja ela homossexual, heterossexual, enfim, aqui nós estamos discutindo isso, nós estamos discutindo sobre troca. Imagina um irmão, depois que você planta, você colhe isso? Ele quis matar? Claro que não. Agora, ele quis se vingar? Ele ateou fogo? Sim. Nosso amparo é onde? Não é na lei e na prova? Senhores. Excelência, aqui é o texto legal do 250, tá bem? Eu vou entregar uma cópia para a Vossa Excelência. Os jurados possam se orientar. Tô aqui. Senhores, acompanhem comigo. O artigo 250 da lei diz assim, causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, pena de reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Para por aí? Não, eu quero ser fiel, não só à lei, leal à lei e ao tempo dos senhores. Parágrafo 1º abaixo, aqui eu podia parar por aqui, mas o parágrafo 1º diz que a pena aumenta a 1/3. No inciso 2º, se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação. Aí, senhores, por que os senhores estão se perguntando? Olha, foi isso mesmo que aconteceu. Porque a palavra, está escrito na Bíblia, que a verdade vos libertará. Que coerência, né? Hoje a verdade liberta. Por que liberta? Percebam que o artigo se harmoniza perfeitamente com a conduta criminosa. Ninguém aqui está pedindo a impunidade dele. Mas perceba que é irrefutável o meu argumento. Por quê? A lei, em todos os seus termos, se preenche, se harmonizam. Por que se harmonizam? Porque a verdade ela é irrefutável. A verdade ela divide alma de espírito. Se os senhores tentarem circular para qualquer lado desse artigo aqui, ele não permite, porque ele é consistente.
E o artigo 29, para encerrar, senhores, aqui não é aula de direito penal, mas eu compartilho com os senhores o artigo 29, que vai se remeter à lealdade de o porquê que eu fui além e disse sobre o parágrafo 1º. Porque, segundo o artigo 129, quem de qualquer modo concorre para um crime e incide nas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Ele só não pôs incêndio, ele pôs incêndio em um imóvel habitado. Então, senhores, sabe por que nós devemos obedecer à lei e observar a prova para que tenhamos um julgamento justo? Porque toda vez que os senhores vê alguém sentado ali, naquele banco, é um promotor de acusação que vai estar acusando. Isso eu, os senhores, um familiar dos senhores. Toda vez é um promotor que vai acusar. Se um promotor cometer um crime, outro promotor que vai estar acusando. E qual o julgamento que os senhores querem para a família dos senhores, para os senhores? Baseado em história ou na lei e na prova, porque é o que a gente tem, prova material. E os senhores sabem que a história não se harmoniza, até conhecerem o 250, que fecha essa conta. Simples assim. E quando perguntarem aos senhores, assim agindo, o crime não se consumou por circunstância alheia à sua vontade? Não. Monossilabicamente, não. Simples assim. Porque a lei diz que não, e ela tem um crime para isso. Aquela história que foi contada, ela não se harmoniza com o artigo legal. Então, senhores, aqui a lei é muito clara, a circunstância é muito clara para nós. As demais circunstâncias dos delitos, meus colegas vão compartilhar com os senhores. Eu encerro por aqui. Eu agradeço todo o tempo dos senhores, mas eu tenho certeza que a palavra foi de encontro à lei, que foi de encontro à consciência, porque um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Né? E a gente conhece a árvore pelo fruto, e o fruto está ali. Ele saiu de onde? Lá de dentro, enfrentou tudo que ele cometeu, porque é assim que um homem faz, assume sua responsabilidade. Agradeço aos senhores, né? E Eduardo Galeano dizia que a justiça é como a serpente, só morde os pés descalços. Mas a Constituição vai além e hoje nos permite e nos dá esse poder de calçar os pés daquele homem. Aí está na mão de vocês. Muito obrigado. Senhores jurados, boa tarde, e eu estendo os cumprimentos a todos os presentes aqui, tá? Os cumprimentos. Bem, senhores, nós vamos bater um papo aqui, porque os senhores já ouviram o réu, já ouviram as vítimas. Não é tão difícil perceber mentiras. Então, eu ia pedir para passar o vídeo, não, mas eu acho que não é preciso, porque senão vai ficar muito cansativo. E vocês já ouviram, e o meu colega também já comentou. Vejam bem, pode colocar no 3315, acho que é página 14, se não me engano, ou 16. ID 3315, acho que página 16. Final 3315. Houve um monte de contradição. O marido fala que bateu na porta. Eu perguntei várias vezes aqui, com fogo atrás dele, pegando fogo e ele batendo na porta de vocês? A esposa falou que ele estava batendo com pau, tentando arrombar, bater com pau. Gente, como que ele bateu? Como que ela viu? Ela tem visão através de parede, através de porta? Eles estão mentindo. A mentira deles é deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tenta baixar uma ou subir duas. Pode subir. Não, aqui talvez fique melhor. Vejam bem. O que eles falaram, para a gente entender bem. O Washington, ele mora nessa casa aqui. E aqui, essa parte de cima que sobe, a casa deles estão lá. Estão vendo que isso aqui é uma laje? Uma laje. Então sobe, aqui tem uma varanda. Pode descer mais, por favor. Desce mais, para a gente entender. Olha aqui, ó. Então aqui,
O carro está aqui, mais ou menos. Esse portão, o carro está aqui, mais ou menos. A escada aqui para subir para lá. E isso aqui tem uma varanda. É uma varanda, a parte de cima, onde moram o Alex e a Diana. Então, aqui tem uma varanda e tem uma laje aqui em cima. E a porta deles fica mais para lá. E, segundo o Washington, a janela estava fechada. Janela e porta fechada. Bom, até então, pode voltar no 16, né? Que a gente estava lá. O 14. Tudo bem, aí está ótimo. Vejam bem, ele subiu, bateu lá na porta e estava pegando fogo. Ele já colocou fogo no carro, igual já falaram, para não repetir. Colocou fogo no carro, subiu e foi bater na porta. Aí, eu perguntei várias vezes. Ele estava batendo na porta, o fogo pegando. A Diana, ela falou que não sabe como é que ele se queimou. Não tem um super-herói que chama Homem-Tocha ou Tocha Humana? Só se ele for isso, que não é possível. Como é que ele vai ficar? Tacar fogo, ficar lá em cima batendo na janela, querendo atenção, que ele queria atenção. Não conseguiu, desceu, passou por aqui em chamas. O carro está pegando fogo, tudo pegando fogo aqui. Aqui tinha um colchão em cima e uma caixa d'água que eles falam. O carro está todo incendiado. Estava pegando muito fogo, ele desceu por aqui, passou, entrou na porta dele e foi deitar. Gente, tem lógica uma história dessa? Por que será que eles estão mentindo? Por que será que eles estão mentindo? Só tem uma explicação, senhores. A explicação é a sede, é a gana pela casa. Eles querem a casa. Havia uma medida protetiva, eles falaram aqui, há um tempo que ela teve 3 tentativas de homicídio. A Diana, a esposa do Alex, pelo Washington. Aí tem um depoimento que ele fala assim, mas vocês não chamaram a polícia, não? Não chamou, não. Aí depois de tudo que aconteceu, vejam um absurdo. 3 tentativas de homicídio. Mentira, mentira e mentira. O que eles querem com isso? A tentativa de homicídio? Agora é para pegar a casa. E antes disso, eles falaram, quero representar para pegar uma medida protetiva. O que é medida protetiva? Pergunta para o promotor de justiça aqui, pode fazer uma pergunta aí para a juíza. Ele com a medida protetiva, o que acontece? Chega lá perto da casa para você ver. Se ele com medida protetiva, você colocou lá 300 metros de distância. Chega dos 300 metros de distância para ver. É tranca. A polícia vai lá e... Olha o sargento aqui, pergunta para ele se não. É tranca, ele deixou de saber, está na tranca. Então, assim, medida protetiva, ele não pode entrar aqui, a casa é nossa. Infelizmente, gente, o que nos leva a crer é isso. Irmão, ele ali é um irmão que ajudava ele. Nunca tiveram problema com nada na vida. Vejam bem. Aonde nós vamos parar? Por que eu estou falando tudo isso? Porque com essas contradições todas, eles querem aí que ele pegue 30, 40, 50, 60 anos. Porque matar alguém, pelo Código Penal, dá de 6 a 20 anos de cadeia, de tranca. De 6 a 20 anos. Mas ele qualificado, dá de 12 a 30 anos. E isso é multiplicado por 3, porque são 3 tentativas, são 3 vítimas. Olha que crueldade, gente. A gente tem que trabalhar aqui com a lógica. A lógica dele ter subido a escada, colocado fogo, isso é ilógico. Então vejam bem, a intenção deles é justamente essa. Ficar com a casa, que ele fique trancado 30, 40, 50 anos para não perturbar ele. Aí o que eles vão fazer? Vão sair daqui, tem jurado aqui, tem juiz, não estão vendo, não? Vem cá, vamos embora. Vamos comemorar, a casa é nossa agora, toca aqui. Vamos fazer um churrasquinho, então está tudo liberado. Só pode ser dessa forma. Então, os senhores têm aqui que analisar de uma forma lógica. Olha, por que tanta mentira? Os senhores hoje são jurados, os senhores fazem parte do juiz. Vocês fazem o papel do juiz hoje. Entendeu? A decisão dos senhores vai decidir a vida daquele ali. Agora, se os senhores chegam aqui e
coloca aqui, segundo o Ministério Público, ele está denunciando, na denúncia dele, deixa eu achar aqui rapidão. Bom, mas tudo bem, que ele usou um recurso que dificultou a defesa da vítima, por causa de quê? Porque eles estavam dormindo. Mas espera aí, como é que eles estavam dormindo se ele bateu na porta, acordou? Ah, mas eu já tinha colocado fogo, estava aqui em chamas. Não bate, gente. O que ele fez? Primeiro, ele fez uma discussão, tinha cortado a luz dele. Desceu, isso não está certo não estou batendo bem essa ideia, não tô aceitando isso não. 8 e pouco, 11 horas da noite. Ele desceu e ficou matutando lá. Pô, eu estou sem luz, eu estou sem energia, eles estão com energia lá. Eu estou tentando a todos os custos conversar com o meu irmão para ele resolver esse problema de energia para mim aqui. Eu estou no escuro. E os bonitões estão lá em cima, no claro. O que eu vou fazer? 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 Eu vou lá de novo, vou bater lá em cima para eles. Me atende aí, me dá uma extensão, dá uma luz aí, um calor. Vou ligar meu ventilador. Coração peludo. Não abriram porta para o irmão, não. Gente, o que acontece? Ele vai, desce e põe fogo numa retaliação. Recurso que dificultou a defesa da vítima não existe porque eles estavam acordados. Pela lógica, o que ele fez? Ele bateu na porta, tentou falar com eles, não deu atenção, desceu a escada, pôs fogo no colchão e entrou para a casa dele. Vejam bem. Desceu a escada, na verdade ele saiu daqui, foi lá, não conseguiu, desceu, não quer falar não quer, vou chamar a atenção deles, pôr fogo nesse colchão aqui, pus fogo. Veja bem que o fogo está aqui para cima, não tem intenção nenhuma. O promotor várias vezes falou que não tem intenção, não teve intenção mesmo não. Que não deve levar isso em consideração, tem que levar em consideração sim, vocês têm que trabalhar com a lógica, sabe por quê? Um homicídio que ele está querendo imputar neles, é qualificado de 12 a 30 anos para 3 pessoas. Vocês vão colocar ele, sabe aonde? Vão colocar lá num covil. Onde tem bandido. Isso não é bandido. Isso é simplesmente um ser humano que não mexe com ninguém, não tem problema com justiça, com nada. Brigou com a mãe ali e tal, não sei o quê. Isso é coisa corriqueira, de dano. Entendeu? Aí, o que acontece? Vocês vão meter uma pena nele de mais de 30 anos, gente. Se os senhores decidirem aqui que é tentativa de homicídio, vocês vão colocar esse rapaz no meio de bandido. O direito penal, ele está aqui para pacificação social, não é para escravinar, não é para colocar lá no meio das cobras. Ele não é bandido, gente. Agora, tem bandido perigoso lá. Está aqui o sargento, ele sabe, existem muitas pessoas perigosas. Existem muitas pessoas perigosas presas no presídio, gente que mata mesmo, mata rindo. Tem traficante, tem gente perigosa lá. Vai colocar esse rapaz lá no meio do... Gente, usa a consciência dos senhores, é o que eu peço. Que afaste essa qualificadora, chegando para os senhores, e falar, olha, assim agindo, o Washington, que é o réu, usou o meio que dificultou a defesa da vítima, vocês votem não. Ele não fez isso. Por causa de quê? Por causa da lógica e por causa da mentirada. Esse povo quer meter ele lá. Irmão, nós queremos a casa. Isso sim, isso é uma traição. Isso é uma traição. Com o coitado do rapaz, que a única coisa que quer, bate na porta da casa do rapaz, do irmão, me dá luz. Eu estou no escuro. Vou ligar um ventilador ali, gente. Aí você fala assim, o promotor aqui comentou. Não, que por causa de... É pouco, né? Porque cortou luz, não sei, pouco. O promotor deve morar num casarão danado de bonito. Inclusive, doutor, logo que o senhor aposentar aí, né? Que tenha lá o maior conforto possível, que o senhor aproveite bastante da sua aposentadoria, com todo respeito e toda consideração. E toda a sua consideração. Merecido. Porque trabalhou muito. Merecido. Mas para ele, se cortar a luz ali, ele resolve assim. Agora, e aquele ali?
Eu estou falando, viu, doutor, com todo respeito, assim, que o senhor tem uma condição de que não tem como comparar o senhor com ele. Não tem como comparar, porque para ele, se cortou a energia, ele faz assim, ele liga a energia. Então, Entendeu? Ah, não, eu digo assim. Dificuldade do seu tempo, tem. Não, doutor, eu estou avisando, eu estou te falando que é o seguinte. A dificuldade, o peso, a coisa é muito maior para ele. Um simples cortar a energia. Então, o que eu peço para os senhores é assim, afastem essas qualificadoras chegadas para os senhores de motivo que dificultou a defesa da vítima. Eles não estavam dormindo, porque, ela lógica, está batendo na porta com fogo atrás dele. A outra, não sei como é que ele não queimou. Eu não sei, não. Mentirosos, sabem sim, porque é mentira, senão vocês iam saber. Eles querem a casa para eles. Tudo bem que fique com a casa. Eles acertam depois, ou vendem, não sei o quê, pega a metade, resolve lá, mas colocar, trancar ele, por favor, gente, não façam isso não. Entendeu? Não, por vocês serem juízes, o juiz obedece à lei que já falaram ali, o juiz não faz nada se não for perante as provas e a lei. Porque se ele tomar uma decisão dessa, errada, fora da lei, o tribunal corrige ele. Entendeu? Então, os senhores são autoridades aqui hoje, são juízes. Então, não fechem, gente, os olhos para a lei. Use a moderação, use a ponderação, usem a lógica. Estão mentindo para ficar a casa e que ele fique 30, 40, 50 anos para eles não vão sair achando bom demais. Bom, eu termino aqui o meu pedido e espero que os senhores julguem com a melhor consciência, que eu tenha conseguido colocar na cabeça dos senhores o que está acontecendo, o que é o fato e como que os senhores devem votar. Votem, os senhores são livres para votar, são livres para condenar, são livres para absolver, como já foi feito aqui, entendeu? Já foi falado aqui. Mas, por favor, gente, não fechem os olhos para a lei. Não fechem. Não coloquem esse rapaz, Deus, no meio de cobras. Não façam isso não, gente. Muito obrigado. Senhores jurados, eu sinceramente acredito que aqui a gente não está diante de um crime de tentativa de homicídio. Aqui se trata de um crime de incêndio qualificado por se tratar de uma casa destinada à habitação. E vale dizer aqui, mais uma vez, isso foi reforçado pelo meu nobre colega, que é o seguinte: a gente não busca a impunidade, a gente quer a punição na medida correta. E a punição na medida correta é que ele, o Osmo, seja condenado pelo crime de incêndio. Porém, senhores jurados, eu não posso conversar com os senhores e vocês são livres para votar. E vocês podem acompanhar o entendimento do Ministério Público da tentativa de homicídio, ou se não, vocês podem acompanhar a tese da defesa, que na verdade ele praticou o crime de incêndio. E se isso acontecer, o que é que acontece? Esse processo ele vai para a mão de um juiz para ele decidir, porque crime de incêndio não é competência tribunal do júri. Aí um juiz capacitado, concursado para tomar essa decisão, ele vai definir qual crime de fato ele cometeu e qual pena ele merece. Mas como eu não sei qual posição os senhores vão tomar, podem ser que os senhores votem sim para a tentativa de homicídio. E se os senhores votarem sim, a gente tem que enfrentar as qualificadoras. São 3 qualificadoras que são imputadas aqui hoje. E o que é qualificador? Qualificador é uma circunstância do crime que aumenta a gravidade da pena. E as qualificadoras são emprego de fogo, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe. Eu fiquei responsável por trabalhar o motivo torpe com vocês. Mas o doutor promotor de justiça ele foi muito honesto ao dizer que nesse caso em questão não se trata de motivo torpe. Pode até ser que seja motivo fútil, mas como esse motivo não foi apresentado
na denúncia e na pronúncia, que é o que limita a defesa e que limita esse julgamento, ele não pode ser quisitado. Então, assim como promotor, quando os senhores forem quesitados sobre o motivo torpe, eu peço que os senhores votem não. E da mesma forma que o promotor foi honesto ao pedir o afastamento dessa qualificadora, a defesa também, caso os senhores entendam que seja um crime de tentativa de homicídio e não de incêndio, a defesa entende também que não cabe aqui discutir a qualificadora do emprego de fogo, porque ela é objetiva. Se vocês entenderem que foi tentativa de homicídio, a qualificadora do fogo ela é evidente. Então, o que a defesa pede aqui hoje, caso o julgamento vá para a tentativa de homicídio, são um decote de duas qualificadoras, que é o recurso institucional à defesa da vítima e o motivo torpe. E só voltando um pouco na fala do meu colega, por que a gente deve afastar o recurso que dificultou a defesa da vítima? Pela mesma razão que o promotor de justiça pediu o afastamento do motivo torpe, por uma falha na redação. Quando os senhores abrirem a denúncia, o senhor pode colocar na denúncia, por favor? Pode baixar. Aí, ó. O crime foi cometido com emprego de fogo e também recurso contra a defesa da vítima, já que elas se encontravam em casa dormindo durante a madrugada, o que dificultou substancialmente qualquer ação. A acusação ela tem que se limitar ao que está aí na denúncia, não importa se era uma saída ou não. A pergunta é, para configurar esse qualificador, eles estavam dormindo? Eles foram claros aqui. Não, eles estavam acordados. Então, por esse simples motivo da redação, o motivo de recurso que institui a defesa da vítima não pode ser acolhido também. Então, o que a defesa pede é o afastamento dessas duas qualificadoras. Motivo torpe, assim como manifestado pelo doutor promotor de justiça, e recurso que institui a defesa da vítima. E agora eu passo a palavra ao meu colega Samuel. Lá em Provérbios 11:1, Provérbios escrito por Salomão, um dos homens mais sábios registrados, né, na nossa história. Ele fala assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O peso justo é o seu prazer. Não à toa, excelências, o símbolo da justiça é a balança. Porque na balança nós temos ali esboçado os dois lados. Um prato, o peso de uma acusação. Outro prato, o peso dos argumentos da defesa. E vossas excelências hoje, por meio do exercício da jurisdição constitucionalmente concedida a vossas excelências, o povo, vão falar para que lado esse fiel da balança vai apontar. Mas uma certeza hoje nós temos aqui, ao menos em relação aos pedidos feitos tanto pela acusação quanto pela defesa, é que ele não vai sair daqui impune, porque nós não sustentaremos nenhuma tese de absolvição. Claro, vossas excelências, como o doutor Cléderson falou aqui, vossas excelências são soberanas. E ao julgar o terceiro quesito, podem sim reconhecer a absolvição, porque vossas excelências são soberanas, como eu disse. Alguém aqui de vossas excelências, talvez exercendo a empatia, se coloca no lugar dele e fala assim: aquele meu irmão fez isso, isso e isso contra mim. Se eu tivesse no lugar do réu, eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa do que o Washington fez. Isso é, vossas excelências são soberanas. Mas não é isso que nós pedimos. O que nós pedimos aqui hoje é que vossas excelências possam realmente exercer a jurisdição
na parte técnica mesmo, doutor Francisco, que é ir lá e fazer a subsunção perfeita do fato à norma. Eu vou sustentar a defesa do Washington sem tirar uma vírgula do delineamento fático que a acusação trouxe aqui. Só vou mostrar para vossas excelências que, conforme o que a acusação traz como fatos, como supostas provas, o que nós temos aqui é um típico incêndio. Na palavra mesmo, típico incêndio, porque está aí, ó. Olha aí no artigo 250, na mão de vossas excelências. O que está falando aí? Esse é o crime de incêndio. Nós vamos nos ater a isso aí. Mas é interessante, Bartulli, quando eu aprendi fato típico na faculdade, o professor fez uma ilustração, doutor Francisco, que eu nunca mais me esqueci. Porque o crime, ele é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico, nós temos a conduta e nós temos o resultado. Mas entre a conduta e o resultado há o nexo causal. Mas ainda há um elemento formal, que é a tipicidade. Talvez eu estou falando inglês aqui para vossas excelências, mas vossas excelências vão me compreender. Pelo princípio da legalidade, um fato só é crime se ele for previamente previsto em lei. E aí, a atividade da jurisdição, ela é a adequação do fato que nós, enquanto partes, trazemos para que o juiz, o juízo, nesse caso aqui a juíza, mas hoje vossas excelências, exercendo a jurisdição, falem assim, esse fato se adequa perfeitamente a essa norma. E aqui está. Na época, meu professor, ele não mostrou esse brinquedo. Mas eu fiquei pensando e nunca saiu de minha mente. Esse aqui é um brinquedo muito simples, que geralmente a gente dá para a criança aprendendo a se desenvolver. Que é, aqui ó, nós temos algumas formas, tá aqui, algumas formas. Um triângulo, um círculo, um quadrado, um sinal de mais aqui, uma estrela. E aí, quando a gente está ensinando a criança, ela vem aqui, se eu fizer isso aqui, ó, no triângulo, não entra. A estrela tem que ir na estrela. Isso chama adequação típica. É a perfeita adequação típica. A estrelinha na estrelinha. Olha aqui, isso aqui é um movimento muito didático que a gente faz com crianças. Olha aqui, ó. Se eu tentar colocar esse quadrado aqui, ele não passa. Não passa. Agora aqui, ó, o quadradinho vai no quadradinho. O triângulo vai no triângulo. O círculo vai no círculo. Hoje, embora o fato seja complexo, embora do outro lado, mas eu acredito que na mesma intenção de promover a justiça, tenha um promotor extremamente competente, 32 anos de história. Embora nós tenhamos tudo isso aqui, uma bancada com 5 advogados, o exercício de vossas excelências eu vou demonstrar que hoje é um exercício tranquilo e relativamente simples. Porque eu não vou pedir nada além de que vossas excelências adequem o processo, as provas, ao que a lei prevê. Isso é porque Samuel tirou da cabeça? Não. Vou mostrar aqui para vossas excelências, ó, o que Fernando Capês, promotor de justiça, hoje procurador de justiça, já certamente foi membro aí, conforme a descrição dele aqui, da Escola do Ministério Público de São Paulo. Olha o que ele fala aqui. Tipo legal. Consiste na descrição abstrata da conduta humana feita pormenorizadamente pela lei penal e correspondente a um fato criminoso. O tipo é, portanto, um molde, criado pela lei, em que está descrito o crime com todos os seus elementos, de modo que as pessoas sabem que só cometerão algum delito se estiver a realizar uma conduta idêntica à constante no modelo legal. A generalidade, olha isso aqui, a generalidade da descrição típica elimina a sua própria razão de existir,
criando uma insegurança no meio social e violando o princípio da reserva legal. Por que eu falo isso aqui, Excelência? Porque o nosso doutor Francisco, como eu disse aqui, 32 anos de história, ele trouxe aqui uma situação que realmente o tipo penal de matar alguém previsto no artigo 121, combinado com o artigo 14.2 da tentativa, ele é extremamente perigoso. Porque por qualquer coisa, eu posso adequar um fato a uma tentativa de homicídio. Ainda que, como ele bem disse, em uma tentativa branca, em que eu não tirei um fio de cabelo de Vossa Excelência. Mas talvez por uma conduta, eu adeque ali ao tipo penal do 121, 14.2, que é a tentativa de homicídio. Mas só que Vossas Excelências viram o que o promotor falou aqui. Nós temos que ter cuidado com as generalizações. E agora, saindo da teoria e vindo para a prática do que nós temos dentro do processo, coloca para mim, por favor, no BO. O BO, o boletim de ocorrência, ele está... O senhor achou? Ah, perfeito. No início desse REDS, olha o que está aqui. Como eu falei para Vossa Excelência, fui policial militar. Fica aqui meus cumprimentos, minha continência aos policiais. Por 6 anos e meio. O policial militar é aquele agente do Estado que primeiro chega no local dos fatos. É quem tem a primeira impressão de tudo que aconteceu. Excelência, o policial militar, ele não analisa os fatos como nós estamos aqui, sentados no ar-condicionado, na melhor das condições. O policial militar, ele sente o que está acontecendo ali naquele momento. E aquele sargento que sentou aqui e falou com Vossas Excelências, ele ao redigir o boletim de ocorrência, olha o que ele colocou lá, como natureza do delito. Olha aqui, ó, natureza do delito. Incêndio. Incêndio. Tá ali homicídio tentado? Não. Incêndio. Olha a natureza secundária. Dano. Dano. Porque realmente o fato dele ter colocado um incêndio pegou fogo no veículo e nas demais coisas e gerou um dano. Agora, o policial é quem estava lá, a gente até fala muito, né, do tirocínio policial. Certamente, se aquele sargento que sentou aqui tivesse visto naquele homem um homicida, a conduta dele era outra. Ele colocaria ali, sem sombra de dúvida, homicídio. Porque ele não correria risco de eventualmente até ser processado. Oh, por que você colocou essa conduta de incêndio aqui? Você tem alguma amizade com ele? Sou pena de responder, inclusive, de prevaricação. Qual que é o seu interesse em burlar uma ocorrência, uma natureza de uma ocorrência dessa? Então, Excelências, eu não estou pedindo para Vossas Excelências saírem do delineamento fático. Meus colegas até apresentaram aqui, sim, possíveis contradições nos depoimentos das vítimas que estão aqui. Mas eu estou falando que se Vossas Excelências se apegarem ao delineamento fático trazido pela Polícia Militar, pela investigação e até mesmo pelo Ministério Público, nós, ao exercermos a jurisdição, adequando os fatos à norma penal, não alcançaremos o resultado condenatório almejado hoje pelo Dr. César, que falou aqui. Com a devida vênia. Nós temos opiniões distintas em relação à tipificação. Quero que ele não saia impune. Quero, inclusive, que Vossas Excelências reconheçam. Quer dizer, na verdade, Vossas Excelências não poderão reconhecer isso. Mas a doutora juíza, ela poderá sim reconhecer a causa de aumento de pena. Inclusive, Excelência, caso Vossa Excelência, na hora de sentenciar, considere as questões também favoráveis ao réu, no sentido de que ele confessa a prática dos atos. Claro, uma confissão qualificada, porque ele não confessa que praticou o crime de homicídio. Ele confessa os atos. Isso não há divergência entre nós. Quando Vossas Excelências forem julgar o segundo quesito da autoria, se ele foi autor do incêndio, sim, não há
não há divergência entre a tese da acusação e a tese da defesa. Porque ele colocou fogo, sim. O que nós divergimos é quanto à adequação típica. E como eu mostrei para Vossa Excelência, o 250 está aí. Eu não preciso colocar nem tirar uma vírgula. Uma vírgula. Porque o fato dele se adequa perfeitamente. Excelências, como eu falei com o policial ao questioná-lo, falei, senhora, deixa eu te falar. Quando o senhor atendeu a ocorrência, nem resmungar, ele ficou resmungando ali, não? Porque o que acontece comumente? O cara fica ali. Ó, tô saindo aqui agora, mas o dia que eu pisar o pé para fora da cadeia, eu mato aquele filho da puta. É o que o cara fala. É desse jeito. Eu escutei isso demais. Foram 6 anos e meio conduzindo aqui, ó, com a mão na algema. E o cara entrando para dentro do camburão. Nem isso ele falou. O sargento perguntou, por que você fez isso, cara? Rapaz, meu irmão me fez raiva, coloquei fogo no carro dele. Agora, nós somos operadores do direito e Vossas Excelências, cada um de Vossas Excelências tem a sua profissão, talvez alguém psicólogo, talvez alguém aí que trabalha com a educação. Por melhor que nós possamos exercer as nossas atividades, os nossos empregos, as nossas funções, nós, dentro dessas profissões, ainda que tenha algum psiquiatra aqui, não conseguimos entrar dentro da mente daquele homem para saber o dolo dele. Mas como que eu vou saber então, doutor? O que ele pensava? Porque para que eu faça a adequação típica, e aí eu vou realmente falar aqui com o doutor Francisco, a nossa diferença está no dolo. Ele sustenta o dolo de matar. Eu não sustento o dolo de matar, eu sustento o dolo de incendiar, porque os elementos do processo me mostram que ele deve responder pelo incêndio. Em nenhum momento ele falou de matar ninguém. Em nenhum momento ele falou de matar ninguém. Pelo contrário, a intenção dele era incendiar. E vou falar com Vossa Excelência, não é um crime simples, não. O 250 aí é um crime grave. Incendiar, essa era a intenção dele. E ele cumpriu com o seu intento. Se, dentro do delineamento fático da acusação, a intenção dele era tirar o irmão de dentro de casa, acha mesmo que ele botaria fogo na casa por completo para poder... E ele ia morar onde? A casa que era dele, que segundo a acusação entenda, não o doutor Francisco, por quem subscreveu a denúncia. Segundo ele, a briga era torpe porque estava envolvendo uma casa de família. O louco vai, então, botar fogo na casa que ele está brigando? Claro que não. A intenção dele, infelizmente, os fatos saíram um pouco do controle dele. Ele falou aqui. Eu perguntei, ô moço, mas e aí? Você pensava que ia tomar essa dimensão? Não. Infelizmente, eu não pensava que tomaria essa dimensão. Porque colocou fogo ali no colchão, em cima do carro, pegou fogo no carro. E outra, Excelência, ao eles falarem que pegou fogo no guarda-roupa, o guarda-roupa não é o guarda-roupa de dentro da casa deles, não. O senhor poderia colocar para mim, por favor, lá no laudo pericial, só para eu mostrar o local dos fatos? Porque eu vou mostrar para Vossa Excelência que a intenção dele era incendiar. O senhor consegue chegar para baixo aí? Olha só. Reparem essa imagem. O carro, ele estava estacionado aqui, ó. Nessa área. Aqui assim. Aqui tem uma escada, alguém de Vossas Excelências até perguntou, olha, só tinha aquela escada de acesso? Realmente, nessa parte da frente só tinha essa escada de acesso. E aí o carro estava estacionado aqui. Na próxima imagem, nós vamos ver que a largura que temos aqui é pelo menos uns 3 metros de largura. Que tem, olha lá, olha aqui para Vossas Excelências verem. De onde está aqui, onde o veículo está aqui, para cá. A casa deles, das vítimas, começa como se fosse essa casa aqui, mas no andar de cima. Ou seja, olha o que aconteceu. O fogo pegou aqui. Pegou aqui de lado, mas aqui ainda não tem acesso à entrada dessa casa. E olha, eles ainda, segundo eles, depois que o Washington bateu na porta, eles se esconderam no banheiro dos fundos.
Então, fisicamente, se eu fosse dar uma aula de engenharia, era impossível, crime impossível, que esse homicídio acontecesse. Quem está me falando isso é a engenharia da casa. É a planta do domicílio. Não é ele, não é o doutor promotor, não é nenhum de nós, mas é os fatos, é o lugar. Olha aqui, foi posto fogo aqui. Quem foi o maior prejudicado? Foi ele. A casa dele, ele falou que teve os estouro do quê? Dos vidros da casa dele. O andar dele é o de baixo. Quem saiu mais prejudicado com isso, desculpa, foi ele. Foi ele. A casa dele na porta ali é que pegou fogo em tudo. Agora essa seria uma missão do Ministério Público. Qual é a circunstância alheia à vontade do Washington que o impediu, de caso ele quisesse matar por meio do fogo, que é a qualificadora objetiva que está sustentando aqui, dele subir a excelência com esse colchão, subir com o colchão e colocar aqui, ó, na porta do senhor. Qual é a circunstância alheia à vontade dele que o impediu de subir com as partes do guarda-roupa e colocar na frente da porta e falar, eu vou colocar fogo aqui hoje, porque minha intenção é matar meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha. O que o impediu de agir dessa maneira? Com a devida vênia, o Ministério Público não demonstrou isso aqui. Então, os fatos mostram que o que ele queria era incendiar. Ele não queria matar. Porque para ele, se ele quisesse matar, era mais fácil. Pegava a caixa d'água, colocava na porta, uma caixa d'água realmente pegando fogo, que eu acredito que esse fogo todo aí foi muito por causa daquela caixa d'água, um material extremamente inflamável, que é o plástico da caixa d'água. Então imagina, ele pegaria a caixa d'água, já obstaria a porta. Ele pegaria o colchão, obstaria a porta. Pegaria o guarda-roupa, colocaria ainda mais na porta. Taca fogo. Agora sim, eu quero matá-los. Uma conduta assim mostraria um dolo, o animus necandi, que é a vontade de matar. Agora, a forma como o delito aconteceu, a dinâmica em que os fatos foram expostos aqui, não só por nós, da defesa, mas pela própria acusação, essa dinâmica demonstra que a intenção dele era causar um incêndio. Incêndio. Sob pena de praticarmos uma violência epistêmica, eu tenho sim que levar em consideração o que ele falou. Eu perguntei para ele qual era a sua intenção. Em algum momento você tinha a intenção de matar o seu irmão, a sua cunhada? Doutor, não passou por minha cabeça. Ele me passou raiva. Fui lá e coloquei fogo. O problema dele ali chama atenção. Ele queria a atenção do irmão. Pô, o irmão, nós vimos aqui, infelizmente, o irmão pagava a conta dele, de alguma maneira. A conduta dele é extremamente reprovável. Não à toa, eu peço para que Vossa Excelência o condenem. Para que aquela juíza o condene. Não estou pedindo absolvição, não vim aqui pedir clemência. Mas eu estou pedindo uma condenação justa. Porque balança enganosa é abominação ao Senhor. Como eu disse, são os elementos do processo que nos faz chegar a uma condenação ou uma absolvição justa. E esse elemento anímico, o elemento subjetivo que compõe a conduta, que é o dolo, eu não posso presumir. Olha aqui, isso aqui é um agravo em recurso especial, julgado pelo STF, número 1.067.392 do Estado do Ceará, e fala assim: na realidade, os princípios democráticos que informam o modelo constitucional consagrado pela Carta Política de 88 repelem qualquer comportamento estatal transgressor do dogma, segundo o qual não haverá culpa por presunção, nem responsabilidade criminal por mera suspeita. Aqui, se desconsiderarmos
os elementos que foram colocados aqui, inclusive enfatizados por mim aqui, eu vou estar presumindo, sem os elementos necessários, de que ele queria matar. Porque ao ele ser questionado, você queria matar? Ele respondeu com todas as letras, não. Não passava por minha cabeça matar. E aí, eu vou, já caminhando para o final, eu peço que Vossas Excelências me deem só mais poucos minutos da atenção de Vossas Excelências. Esse aqui é um julgado, falei de um julgado do STF, agora eu trago um julgado do STJ, recurso especial 2.037.491 do Estado de São Paulo, julgado pelo ministro Rogério Schietti Cruz. Ele fala, e esse julgado ele é paradigmático, ele fala sobre as violências epistêmicas que nós cometemos. O que é a violência epistêmica? É eu não dar a credibilidade necessária ao relato de um falante, por ter contra ele, ainda que de forma não intencional, um preconceito. Quando nós temos aqui, vem alguém, uma autoridade, como o policial militar, veio aqui e sentou, nós elevamos de sobremaneira a credibilidade do depoimento falado pelo policial. E nessas circunstâncias eu peço para que Vossas Excelências considerem as palavras ditas pelo policial. O policial falou, olha, em nenhum momento ele falou nada de matar lá não. Ele falou, eu queria botar fogo e coloquei fogo. É o que ele fala. Agora, quando vem alguém como ele, um réu, e senta perante Vossas Excelências, nós, apenas pela posição que ele ocupa, que só abrindo um parênteses, qualquer uma de Vossas Excelências, assim como eu, estamos sujeitos a ocupar esse banco dos réus, porque o senhor, doutor, pode me falar que o senhor não vai roubar. Vossa Excelência pode me falar que nunca vai traficar. Vossas Excelências podem falar, eu nunca vou ser um corrupto. Mas matar, nenhuma de Vossas Excelências pode bater no peito e falar, eu nunca vou matar. Desse lugar, eu estou livre. Sabe por quê? Pensa agora na pessoa que você mais ama. Pensou? Conseguiu? Seu cônjuge, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Pensou nessa pessoa? Agora vem eu, terceiro, desconhecido, e pratico uma violência contra essa pessoa que você mais ama. Estou ali, ó, com essa pessoa debaixo de mim, eu socando, eu fazendo qualquer coisa. E Vossa Excelência tem a oportunidade de defender essa pessoa. Seja porque, a faca da cozinha aqui do fórum, você viu, o que você faz? Prega a faca, vem em minhas costas, uma facada por trás. Pensa, quantas vezes nós deparamos com esses casos? E eu, ó, dobro o joelho no chão e morro. Sabe qual vai ser o caminho de Vossas Excelências? Defendendo quem mais ama. É aqui. Vai sentar aqui no banco dos réus. É aqui. Então ninguém pode falar, eu estou livre desse mal. E é por isso que eu peço para que Vossas Excelências deem a credibilidade devida àquele homem. E quem fala isso, como eu disse, não sou eu, Samuel, é o ministro Rogério Schietti. Ele fala assim, comete uma injustiça epistêmica testemunhal quando um ouvinte reduz a credibilidade do relato oferecido pelo falante. O ouvinte somos nós, o falante é ele. Por ter contra ele, ainda que não de forma consciente e deliberada, algum preconceito identitário. Indivíduos provenientes de grupos sociais vulnerabilizados tendem a enfrentar o peso dessa realidade opressora, nos mais diversos contextos, inclusive no contexto da justiça criminal. Negros em sociedades racistas, mulheres e pessoas LGBTQIA+, em sociedades machistas, pessoas com deficiência em sociedades capacitistas, são alguns exemplos de vítimas sistemáticas de injustiça epistêmica testemunhal. É profundo esse julgamento. Então eu peço para que Vossas Excelências, ao julgarem o quesito, que analisa o elemento subjetivo dele, se ele quis matar, agindo assim, Washington queria matar Alex e família, Vossas Excelências vão julgar não.
de maneira monossilábica, vai colocar lá na urna. Não. Ele quis, foi incendiar. Falando isso, Vossas Excelências falaram, ele quis foi incendiar, vai para a mão da douta juíza, que vai proferir sentença, condenando. E ele não sai daqui de hoje sem responder pelos atos que ele praticou. Sem responder pelos atos que ele praticou. Como que está meu tempo? Deixa eu ver. Bem, eu vou passar a minha fala para a minha colega, mas não sem antes, Washington, fazer a leitura, porque até esse momento eu falei para Nossas Excelências, mas não sem antes fazer a leitura de um salmo que eu acho muito bonito. É o Salmo 7,17. Fala assim: Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Por que eu estou te falando isso, Washington? Se você sair daqui, seja condenado pelo crime de tentativa de homicídio, ou seja condenado pelo crime de incêndio, que você tenha em mente que Deus é o Senhor dos Altíssimos, e você deverá permanecer cantando e louvando e honrando o Senhor. Seja condenado no crime de incêndio, seja condenado no crime de tentativa de homicídio. Então Deus permanecerá sendo Deus. Tá bom? Então, coloque hoje aqui, você em seu cantinho, coloque esse caso nas mãos do Senhor. Porque eu, Excelências, antes de vir aqui e entrar num plenário, doutor Francisco, não tenho lá mais de 2.000 júris como Vossa Excelência, mas hoje eu completo o meu 26º júri. E nenhuma das vezes que eu entrei no plenário, eu deixei de pedir a Deus que a justiça dele fosse feita em detrimento da justiça dos homens. Então hoje eu sei que Vossas Excelências estarão aqui não só para fazer a justiça dos homens, mas serão, sem dúvida, instrumentos nas mãos do Senhor para realizar também a justiça divina. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana e eu vou tentar explicar aqui de maneira breve e objetiva para os senhores e para as senhoras a questão da quesitação. Como que os senhores vão ter que votar sobre esses fatos aqui hoje. A votação ela vai ser feita em 3 séries. Isso porque são 3 vítimas, 3 supostas vítimas aí, né? Então, o que acontece? Primeiramente, a senhora juíza vai questionar dos senhores a questão da materialidade, se houve incêndio. Não restam dúvidas de que incêndio houve e que Vossas Excelências terão que responder de forma objetiva. Sim, houve incêndio, houve a materialidade. Em relação à autoria, vai ser questionado dos senhores se quem causou o incêndio foi a pessoa de Washington. Vossas Excelências também deverão responder de forma positiva, que sim, foi o Washington quem causou o incêndio. Ele mesmo confessou aqui que ele, para pedir socorro para o irmão, ele estava ali batendo na porta do irmão, ele estava ali pedindo socorro, pedindo pela luz e pedindo até por comida, ele disse aqui. Ele estava com fome, ele estava sem luz, ele queria um socorro, ele queria uma ajuda. E o irmão e a cunhada nada fizeram. Ouviram bater na porta e nada fizeram. E foi por esse motivo que ele ficou com raiva, ele agindo por uma emoção, ele foi lá e botou fogo nesse colchão que estava em cima desse veículo. Então foi ele sim quem causou o incêndio. Em relação, os senhores serão questionados também acerca do dolo e da tentativa. Em relação ao dolo, certamente será perguntado aos senhores se, assim agindo, o réu quis matar as vítimas. Os senhores deverão responder de forma negativa. Ficou claro aqui, inequívoco, que ele, em momento algum, ele teve a intenção de tirar a vida dessas 3 pessoas. Como muito bem explicado pelo Dr. Samuel, se ele assim quisesse, ele teria ateado fogo na porta da casa deles. Na porta
da porta, na janela, ali onde eles realmente ficariam impedidos de sair. E não na porta da própria casa. Os senhores viram pelas fotos aí, que foram exibidas por mais de uma vez, que o fogo foi colocado no colchão, em cima do carro, e o carro estava grudado onde? Na porta e na janela da casa do Washington. E não na porta e na janela da casa do Alex e da Diane. Então, se ele quisesse realmente matar essas 3 pessoas, se ele tivesse essa intenção, ele não teria colocado fogo ali. Ele realmente fez aquilo ali por emoção e sem ter noção alguma do que aconteceria. Em relação à tentativa, vai lhe ser questionado se o acusado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Os senhores deverão responder de forma negativa. O crime de homicídio não aconteceu porque, em momento algum, o Washington teve a intenção de matar. A intenção do Washington foi de incendiar. E a lei é clara e inequívoca no artigo 250, que foi aí entregue nas mãos dos senhores, de o que é o crime de incêndio. E foi exatamente o crime de incêndio que ele praticou. Se os senhores votarem em relação à tentativa de maneira negativa, como está pedindo a defesa, muito provavelmente, né, haverá a desclassificação, que é para o crime de incêndio. Então, nós não estamos aqui a pedir absolvição. Nós não estamos aqui para pedir aos senhores que ele saia daqui impune e que ele não responda por nada. Não é isso. Nós queremos sim que ele responda pelo que ele efetivamente praticou e não pelo excesso que vem buscando a acusação no decorrer desse processo. Será questionado dos senhores também a questão do quesito genérico. Os senhores têm a soberania de, por qualquer motivo, de foro íntimo, por qualquer motivo que os senhores entendam, de absolver o réu. Então, isso aí fica a critério dos senhores, se é esse o desejo de cada um dos senhores. Passada essa fase, caso os senhores entendam pela tentativa de homicídio, os senhores serão questionados acerca das qualificadoras. Quais são elas? Motivo torpe. Tanto a defesa quanto a acusação está pedindo o afastamento dessa qualificadora. Como muito bem explicado aqui pelo Dr. Francisco Santiago, essa qualificadora, ele entende que ela não aconteceu. Ele não entende que houve torpeza. Ele até explicou que ele entendia que o caso foi um motivo fútil, um motivo de menor importância. Mas isso não foi objeto da denúncia, não foi objeto da sentença de pronúncia, então, portanto, não vai poder ser votado aqui hoje. Então, tanto a defesa quanto a acusação estão pedindo pelo afastamento da torpeza. Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a denúncia foi clara em dizer que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima porque as vítimas estariam dormindo. Foi isso que constou de forma expressa na denúncia. Eu vou até ler aqui para os senhores. A denúncia fala o seguinte: o crime foi cometido com emprego de fogo e também de recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que elas se encontravam em casa dormindo durante a madrugada, o que dificultou substancialmente qualquer ação defensiva. Alex e Diane foram aqui contundentes em dizer que não estavam dormindo. Não estavam dormindo. Alex estava colocando a filha para dormir. Os dois estavam acordados. E mais, não houve surpresa alguma. O Washington foi lá, ele bateu na porta, ele pediu socorro. Os dois disseram que viram ele batendo na porta. Se ele teve tempo para descer as escadas, para dali sair em segurança, por que eles não fizeram o mesmo? Então, não houve recurso que dificultou a defesa das vítimas. No mais, eu peço aos senhores, e acredito que os senhores agirão aqui hoje, aplicarão, né, de forma efetiva a justiça. Acredito e tenho fé em Deus que o Washington merece o que busca essa defesa. Nós acreditamos nessa causa, é por isso que nós estamos aqui num grupo de 5 advogados. Nós estamos aqui numa causa social, não estamos cobrando para fazer esse júri, não ganhamos nada, dedicamos o nosso tempo, tanto nos nossos estudos, nas nossas discussões, quanto aqui hoje nesse plenário, porque realmente acreditamos que o Washington está sendo injustiçado. Ele foi injustiçado no decorrer desse processo.
Estão buscando uma condenação excessiva, abusiva, por algo que ele não cometeu. Então eu tenho fé e acredito que os senhores poderão, na data de hoje, de uma certa forma, tentar se colocarem no lugar dele. Tentar, de alguma forma, parar para pensar o que os senhores fariam no lugar dele. A minha realidade, a realidade dos meus colegas, a realidade do promotor, a realidade da juíza, a realidade dos senhores, talvez seja um tanto quanto diferente da realidade de vida dele. Mas que a gente tente, que os senhores tentem, de uma certa forma, se colocarem no lugar dele e pararem para pensar se ele realmente merece ser condenado pela tentativa de homicídio por 3 vezes ou se ele merece ser condenado pelo crime de incêndio previsto na legislação. Então é com isso que eu peço aos senhores que ajam dessa forma. Agradeço demais a atenção dos senhores e acredito que será feita justiça na data de hoje. Muito obrigada.